chegando aí, e eu vou... Meu marido vai ler os comentários, tá? Assim, se vocês tiverem dúvidas, qualquer coisa que queiram falar comigo, ele lê para mim. Mas enquanto a gente espera mais algumas pessoas chegarem, eu quero comentar com vocês devem ter visto, se não no meu, mas em vários outros feeds de confeiteiros, que muitos, quando tomaram conhecimento, divulgaram e repostaram e deram a boa notícia de que a nossa profissão de cake designer está agora oficial no Brasil, né? Foi sacramentada. Quem de vocês aí viu essa publicação? Bolos caseiros, delícias da Nessa. Bem-vindas! Vocês viram a publicação, então, que agora já tem CBO, que é um código, né, profissional para a nossa profissão de cake designer? Vocês viram isso? Show de bola, né? Eu estou muito feliz, porque isso mostra que a nossa confeitaria, o nosso mundo de bolos está evoluindo e teve quem brigasse por nós. Porque... A Milena? Porque teve alguém, assim, na verdade não foi um alguém, mas foram várias pessoas da associação AACADA que nos representa, né, os artistas e os cake designers, as pessoas que trabalham com bolo, e eles batalharam e eles conseguiram essa sacramentação da profissão junto ao Ministério da Economia. E isso é um marco, é uma ação muito importante para a valorização da nossa profissão, não é? Então agora, com muito orgulho, podemos dizer sim. Quando alguém nos perguntar para preencher um formulário em algum lugar e disserem profissão, você pode dizer cake designer, porque ele vai procurar no computadorzinho dele lá e vai ter a opção, vai encontrar. Não é mais como antes, que só era reconhecido confeiteiro. E aí, para ser confeiteiro, tinha que ter um curso técnico de confeitaria ou qualquer coisa assim. Agora não, você que é cake designer pode dizer com orgulho. Vocês tinham visto, estavam sabendo dessa notícia, espero que sim, que tenham acompanhado. Estou muito feliz por isso. E agradeço àqueles que batalharam por nós, né? Que nós temos voz que nos representa, né? Junto a órgãos da sociedade. Então, pessoal, eu quero dizer para vocês o seguinte: essa receita é muito simples, porém é lucrativa e não é difícil de fazer. E é assim um meio rápido de se levantar um dinheiro, mesmo que você não vá se especializar em trabalhar só com produção de palha italiana, mas sabe, umas épocas que às vezes a gente passa por alguns sufocos, isso aqui é uma ótima opção para fazer um dinheiro rápido. E tem aqui até na live, meu marido falou que está uma amiga minha, Milena, ela não é confeiteira não, mas ela trabalha comigo na minha outra jornada, ela é testemunha, que eu já vendi muita palha italiana no trabalho, muita palha italiana, e vendia muito, assim, quantas eu fizesse e levasse, o povo queria. Então é uma receita que é sucesso para venda. E até na Páscoa, eu já fiz kitzinhos assim, tipo uma cestinha, né, de papel, forradinha com papel seda, e com as palhas italianas cortadinhas, embaladinhas, bem bonitas. Aí hoje eu vou ter que pegar uma água. A minha garganta tá falhando aqui. Tá aquele problema. Então, eu vendi na Páscoa assim, as palhas italianas dentro de uma embalagem bonita. E foi legal também. Tá bom, sem encher muito. E já ensinei uma amiga também a fazer a palha italiana. Desculpa, gente, a minha garganta tá arranhando. E ela saiu de um sufoco financeiro,
conectar ele e deixar longe, né? Me digam aí se a internet está bom, o som tá legal. E então foram 2 de leite condensado e 1 de creme de leite. Uma caixinha de creme de leite. Dúvidas podem mandar aí, tá, pessoal? Menina comentou aqui, maravilhosa. Uma colherinha só de manteiga. Joia. Quando vocês estiverem fazendo, já deixem preparado assim o biscoito já trituradinho, quebrado. Na verdade não é para triturar muito não, tá? É quebrado em pedaços não muito grandes, tá? Porque a gente vai precisar dele já quebrado enquanto o brigadeiro ainda estiver quente. Então não adianta querer quebrar o biscoito depois que você já tirou a panela do fogo, que não vai dar muito certo. Agora, enquanto ainda está frio aqui dentro, a gente põe o chocolate. Aqui eu tenho 125 gramas de chocolate em pó. E aí, vocês usem o chocolate da sua preferência. E também tem outra coisa que eu já vi inúmeras receitas que levam menos chocolate que eu coloquei. Só que eu não gosto de quando o brigadeiro fica sem cor, sabe, fica anêmico. E eu nunca vou esquecer que uma amiga minha que usava essa expressão, ela trabalhava com a gente, a Núbia. Ela sempre falava, ai, que brigadeiro anêmico, quando ela via algum brigadeiro, alguém vendendo, e ela dizia, ai, esse brigadeiro é anêmico. Eu nunca mais esqueci desse termo que ela usou para definir um brigadeiro branco, assim, meio esbranquiçado, sabe? Então, assim, não gosto de brigadeiro anêmico. Então, se eu percebo que meu brigadeiro está ficando anêmico, eu tacho com mais chocolate. E aí, mesmo que saia da receita, vai no olhômetro, porque eu quero ver a cor bonita. E tem essas doideiras assim. Então, escolham o chocolate da preferência de vocês e percebam se ele não é anêmico. Que aí aumenta a quantidade, ou troca. Troca de chocolate, de marca, né? E aí a gente vai batendo papo aqui enquanto esse brigadeiro vai engrossar. Por isso eu queria até que vocês já falassem qualquer coisa aí. Vocês têm dúvida de confeitaria? Podem ir perguntando, aproveitem. Que eu respondo enquanto eu estou mexendo panela. Outra coisa é, já deixem uma forma assim, untada com manteiga, que é onde nós vamos despejar o brigadeiro depois de pronto. E o biscoito foram 1,5 pacotes para essas 2 latas de leite condensado, uma de creme de leite, eu ponho 1,5 pacotes só, que dá 300 gramas, porque cada pacote vem 200. Quem tá entrando, Hélio? Tu vai falando comigo? Vamos lá. Delícias da Rafa. Delícias da Rafa, bem-vinda. Quem é a primeira vez que tá aqui comigo, dá um ok. Dá um sinal para mim. Diz eu. Quem está aqui pela primeira vez? Ou já são veteranas? Ah, tem alguém falando eu aí. Quem é essa pessoa que está numa logo rosa? Diene Cardoso.
Ah, tem novatos. Delícias da Rafa. Delícias da Rafa, prazer. Deise, Cris. Prazer, Deise, Rafa. Sul, bolos caseiros. Sul, seja bem-vinda. Confeitaria Cake Delícias, 2019, pela primeira vez aqui. Prazer, sejam bem-vindos. Se tiverem dúvidas, aproveitem que enquanto eu estou mexendo panela, eu vou respondendo, tá? Pode ser de outros assuntos aí. Caseirinho da Aldeane, de Igreja Nova Lagoas. Aldeane de Igreja Nova Lagoas. De Nova Lagoas, deve ser em outra cidade. É de outra cidade? É Deiane, que é o nome? Deiane? Bolos caseirinhos. É de que cidade? Aldeane. Aldeane, é de que cidade? Confeitaria Cakes Delícias, 2019. Eu sou nova aqui. Sejam bem-vindas. Alagoas. Alagoas, nossa, legal. Show de bola. Tem gente de longe. Lime FBFA. Fiz um brigadeiro de milho com pó integral sem ser instantâneo. O que pode ter acontecido? Por quê? Embolou? Ficou granulado? O que houve? Qual foi o problema? Meu marido está dizendo aqui alguém que fez um brigadeiro com leite em pó e que deu qualquer problema. O que foi? Embolou? Ficou com grumos? Diz aí qual foi o problema. Eu vou dizer para vocês que quando a gente vai misturar o leite em pó, é bom misturar quando o creme ainda açucarou. Provavelmente ele ia açucarar mesmo sem o leite em pó. Tá? Ele deve ter ficado num ponto duro demais, ou a qualidade do leite condensado fazia com que açucarasse. Algumas vezes, se a gente passar o brigadeiro do ponto correto, ele fica açucarado. Não deve ter sido o problema do leite em pó, não. Porque o problema que o leite em pó costuma dar é embolar mesmo. E aí, para isso, a gente tem que misturar ele com o creme ainda frio. E se ainda assim, por fim, já aconteceu comigo, de dar uns grãos, assim, ficar meio granulado, o brigadeiro não ficar lisinho, eu passo na peneira. Mas então pode ser o ponto. Passou um pouco do ponto, endureceu demais o seu brigadeiro. Por isso ele açucarou. Se a marca do leite condensado era bom, só pode ter sido o ponto. Não deve ter sido o leite condensado, não. O leite em pó, não. Mas fiz isso. Passar na peneira é um recurso. Eu já usei esse recurso. E dá certo. Aí o creme que sai na peneira sai muito lisinho, né? Sai bem legal, uma consistência bacana, fica lisinho. Dá trabalho passar na peneira, porque o creme é grosso e a gente tem que fazer força, apertar. Mas dá certo, gente. Não se perde uma receita de brigadeiro nunca. Passa na peneira e vai embora. Ela está dizendo aqui que açucarou 2 dias depois. Ah, açucarou 2 dias depois. Será que você não deixou sem cobrir com aquele plástico? Logo que a gente termina de fazer, a gente tem que cobrir com um plástico com ele ainda quente, o plástico encostadinho no brigadeiro. A confeitaria Cakes Delícias está dizendo que pode ter sido falta de gordura, por isso. Isso, verdade. A minha receita sempre leva creme de leite. O creme de leite já é gorduroso, aí não deixa açucarar. Mas será que a sua receita não tinha creme de leite nem manteiga? Então, a colega aí deu uma ideia que pode ter sido também falta de gordura. Eu sempre uso creme de leite nos meus brigadeiros, de verdade, sempre. Manteiga nem sempre, porque o creme de leite já é muito gorduroso. Então, da manteiga, às vezes, eu acho que não é sempre que tem necessidade. Para palha italiana, eu já ponho um pouco de manteiga também. Mas porque eu acho que facilita cortar também a manteiga. Não entendi. Pode ter sido a falta de plástico. Tinha creme de leite.
Ah, então é isso. Você não botou o plástico em cima, ele cria uma crosta em cima, ele cria uma película. É por isso que a gente sempre cobre os recheios quando acaba de fazer com um plástico bem coladinho no recheio, que é para ele não ter contato direto com o ar por muito tempo antes de ser usado. A Ana Oliveira já perguntou qual o ponto do brigadeiro para a palha italiana. Olha, eu vendi a palha italiana lá no meu trabalho e eu fiz já com ponto para menos e ponto para mais. Eu vou dizer o pró e o contra de você usar um ponto para menos ou um ponto para mais consistente. É o seguinte, o ponto para menos te dá de resultado uma palha italiana mais cremosa à mordida. Sabe aquela que você morde o brigadeiro e ele sai até assim meio puxando, bem cremosinho? Então fica delicioso, mais molhadinha e tudo mais. Só que dá um trabalho para cortar e embalar, sabe? Porque aí ela, como não está muito firme na hora de cortar, ela dá um trabalho danado. Mas os clientes adoravam, porque ficava com uma textura bem mais cremosa. Agora, para cortar, é melhor um ponto tipo de brigadeiro de enrolar, quase isso. Quase o brigadeiro de enrolar, para que fique firme e você consiga cortar sem muito sacrifício, porque de qualquer forma, cortar a palha italiana com ela fria e com uma consistência mais durinha é mais fácil. Às vezes eu até levava na geladeira um pouco e ia cortando. Eu via que ela já estava amolecendo, levava na geladeira de novo e continuava cortando. Também tem o truque que eu faço de passar manteiga no cortador, tipo untar o cortador na hora de cortar, porque aí também vai facilitando o corte. Eu gostava de cortar com o cortador, pode ser com a faca também, mas aí você passa a manteiga na faca. Não é fácil cortar se ficar mole, mas fica muito gostoso. Então você vai ter que medir qual é a sua disposição para o sacrifício. Porque das duas formas dá certo, das duas formas está certo, que é uma questão de gosto, mas leve em consideração isso. Confeitaria, delícias. Desculpa me atrapalhar, mas o que você está fazendo? É palha italiana. Palha italiana é a base, é brigadeiro, então eu já comecei aqui mexendo, já está quase dando ponto. Um brigadeiro normal, tá? Brigadeiro feito com leite condensado, creme de leite e uma colherinha de manteiga. E tem que mexer até dar um ponto bom. Aí o ponto, a colega acabou de perguntar sobre o ponto e eu expliquei que tanto pode ser um ponto mais mole, mas que fica maravilhoso, mas dá muito trabalho para cortar e embalar. Ou pode ser um ponto mais firme, tipo de brigadeiro para enrolar, mas que ele já não fica tão macio na mordida, né? Mas fica fácil para cortar. Pode perguntar. Posso usar bolacha de maisena? Bolacha é aquela redonda? Eu acho que sim, você pode usar. A redonda, sem quebrar? Não, quebrando, né? Pode usar qualquer um tipo de biscoito ou bolacha maisena, né? Porque aqui no Rio a gente fala biscoito, né? E não sei de onde que você é, mas eu não sei se a bolacha que você está chamando é aquela redonda. Pode ser também. Não faz diferença. Então, assim, se eu quisesse tirar no ponto para menos, aquele ponto mole, eu já estaria com ele agora no ponto. Quer, sabe o quê? Eu acho que eu vou levar a panela perto para vocês verem. Espera aí. É o ponto que eu ensino para quem aprende comigo a fazer o recheio. Que, Wellington, vê se está dando para ver dentro da panela. Ou se está escuro. Não, eu tô
Espera aí. Tá com delay, né? Clarear aqui. Eu ensino para as pessoas fazer assim, ó. Colocando por cima, o que você colocou por cima não afunda rápido, ele fica um morrinho ali em cima. Esse é o ponto que eu ensino para recheio de bolo. Então, esse ponto para recheio de bolo é ótimo para ele ter aquela consistência mais macia que eu estava falando para vocês. Eu estou usando esse biscoito maisena comum, quer ver? Deixa eu ver se o fio vai vir aqui. Como eu usei um pacote e meio, a outra metade está aqui. É o biscoito maisena comum, da Piraquê. Então, assim, o que eu estava explicando é esse ponto aqui. Quando a gente joga o brigadeiro por cima, ele não afunda rápido, ele vai ficando um morrinho. É o ponto ideal para recheio de bolo. E ele seria o ponto daquela palha mais macia ao morder. Só que eu vou ainda dar um ponto a mais, tipo brigadeiro, mais de enrolar, porque senão para cortar é um terror. Tem que ficar voltando para a geladeira para endurecer um pouco e cortar mais um pouquinho. Aí volta na geladeira. Confeitaria cake, delícia. No caso, esse é o mesmo ponto de bico? O ponto de bico é um ponto mais firme. É o ponto que a gente vai chegar, quase que ao de enrolar. O de bico é quase o de enrolar brigadeiro. Porque se ficar nessa consistência que está aqui agora, ele daria para trabalhar com o bico se estivesse gelado. Quando ele estiver gelado na geladeira, você consegue trabalhar ele no bico. Com ele em temperatura ambiente, eu acho que ele não fica no ponto de bico legal. Então, só quando dá esse pontinho a mais aqui. E aí, eu vou continuar mexendo, que eu quero aquele ponto mais firme. Tô perseguindo ele aqui. Aumentei aqui o fogo. Aí tem que ter cuidado para não queimar o fundo, porque conforme ele já vai ficando mais próximo do ponto, ele começa a grudar bastante no fundo, ainda mais que eu aumentei aqui a potência do fogão. Vai mexendo bem aí. Confeitaria cake, entendi. Obrigado. Agradecido. Gente, hoje eu tive que tomar um Dorflex hoje por causa de dor no braço. Nessa posição aqui de mexer doce, olha só a posição. É justamente com o braço assim, levantado. Para que academia, né? Se a gente faz confeitaria. É que eu fiz muito recheio. Eles estão querendo ver? Eu mostro de novo. Se mexer no tripé, depois vai ser difícil voltar à posição. Mas eu mostro daqui a pouco de novo o ponto. O ponto agora que a gente vai procurar de brigadeiro de enrolar é aquele outro que começa a soltar do fundo da panela. Bom, também não podemos deixar ficar duro demais, senão para cortar também é difícil. Agora um macete que eu vou dar para vocês, aqui vai ter que ser rápido. Vou mostrar o ponto que tá, não sei se vai dar para ver legal. E aqui
Tava soltando já do fundo da panela um pouco. A gente joga o biscoito dentro da panela. É assim que eu gosto de fazer, e rápido. Porque a gente não pode deixar queimar. E outra coisa, eu não viro a vasilha, porque eu não gosto que caia o farelo do biscoito. Só os pedaços de biscoito inteiros. Eu não uso esse farelo que fica. E aqui tem que ser rápido. Mexer para incorporar o brigadeiro com a palha italiana, com o biscoito, para se tornar uma palha italiana perfeitinha. Eu tô virando a panela. Tá dando para ver? Que aí, quando você mexeu bem, você viu que já todos os pedaços de biscoito estão envoltos com o brigadeiro? Tá na hora de derramar aqui. Por isso que eu falei que isso aqui já tinha que estar com manteiga, tá? E agora, espalha na forma. Tenta espalhar de maneira uniforme, para quando você vier cortando, você ter quase todas as palhas no mesmo tamanho, na questão aqui da altura. Bom, agora eu vou ter que levar para o freezer para tentar cortar esse ainda nessa live. Tá pronto, eu vou pôr um plástico aqui em cima. Qual o tamanho dessa assadeira? Essa assadeira, deixa eu ver aqui que eu tenho uma régua. Quarenta por 27. Eu vou colocar um plástico por cima para levar para o freezer um pouco para tentar cortar enquanto a gente vai fazer uma outra. Bebete Bolos está perguntando se vai ficar salva. Posso deixar, eu vou tentar salvar. Perdi isso. Tem problema não, se recupera. Tomara que a gente consiga cortar essa aqui. Ó, o plástico aqui em cima também às vezes é bom para que a gente consiga nivelar, tá? Quando a gente põe assim o plástico, você consegue ir movimentando, assim, apertando a massa de palha italiana na direção em que ficou baixo, para preencher melhor a altura onde ficou mais fundo. Eu vou colocar ali no freezer. Podem ir falando aí, perguntando.
já que ninguém está perguntando nada, eu mesma vou falando. Pode congelar, tá? Não tem problema congelar palha italiana. É um doce que você pode deixar pronto em quantidade. Se você estiver vendendo, você pode fazer a produção da semana toda. Eu já congelava embalado em papel celofane e depois do papel celofane eu ainda colocava em pote plástico com tampa. Era assim que eu fazia para congelar uma quantidade que desse para eu vender a semana toda. E também ela tem uma duração boa, tá? Como ela é feita só brigadeiro e biscoito, pode ficar fora da geladeira. Ou na geladeira? Não, então, a durabilidade até fora da geladeira é muito grande, uns 5 dias perfeitamente dura, é porque é só brigadeiro e biscoito, não tem nada que estrague ela ali. Agora, se você quiser fazer em maior quantidade e deixar para ir usando, aí põe no freezer, já embalado, com papel celofane e ainda dentro de pote plástico. A Betete Boas perguntou, congela embalado? Congela embalado. Então, para a gente conseguir, enquanto aquela lá vai esfriar, fazer outra, eu vou usar um brigadeiro que eu já tinha no ponto, já estava pronto, ó, tá bem duro esse brigadeiro branco, uma base, na verdade, só uma base. E aí eu vou botar ele na panela. Não vou esquentar essa panela agora não. Ó, eu esquecendo o microfone de novo. Eu não escutei. Meu auxiliar disse que me avisou. Só que eu não escutei, então não adiantou, né? Então tinha que repetir. E aí a gente pode fazer uma versão, então, com o brigadeiro branco e o leite em pó. Esse leite em pó, eu vou ter que misturar. Agora eu me lembrei da colega que disse que teve problema com leite em pó. Eu vou colocar 4 colheres. O brigadeiro meu já estava pronto, então eu vou tentar que ele seja incorporado com o doce frio, antes de levar para o fogo, para tentar que ele não embole. Porque o ideal seria misturar no leite condensado frio, mas o leite condensado cru, né? E não assim num doce já pronto como eu estou fazendo. Eu podia até colocar, né, um pouco de leite condensado aqui. Mas eu acho que vai dar certo. Vou botar um pouco de leite condensado. Só para facilitar dissolver esse leite em pó. É pra gente fazer uma versão da palha de ninho. Ele mexe com Agora já tá indo, eu vou aquecer. a confeitaria aqui, ele está perguntando, aquece ele mexe com o leite? Vamos ver, agora eu vou aquecer. Deixa eu dar a panela mais perto.
Na fé que ele não vai embolar. Que eu não quero ter que passar nada na peneira. Não, mexer com fouet é uma boa ideia, mas eu evito usar o fouet dentro dessa minha panela. Só espátula de silicone, para não arranhar a panela também. Mas era uma boa ideia, sim. Então, é muito simples de fazer e vende bem, gente. Vende muito bem. Dá para quebrar um galho legal. É um doce que quase todo mundo gosta. Você paga também para fazer? É. Aqui é palha de leite ninho. Não tem não, você quebra pra mim? Bem lembrado. Dá pra fazer também palha de Nutella, de morango. Morango às vezes eu fazia usando aquele Nesquik, sabe? Ou gelatina de morango em pó. Fica bom, fica muito gostosinho. É como aquele doce bicho de pé, né, que chama. Fica uma palha bem gostosa também. Vou pegar mais um pacote de biscoito aqui pro meu marido. Abre esse aqui, por favor. Tá bom desse tamanho. Mas quebra mais um pouco aí esse outro. O tamanho já tá bom. Metade do biscoito? Não, inteiro. Acho que metade, né? Porque aqui eu tenho menos brigadeiro. Metade só desse aí, então. Esse aqui eu só tô aquecendo um pouco, mas eu não vou precisar dar ponto, porque vocês tinham visto que o meu brigadeiro já estava pronto num ponto duro. Então eu não vou dar ponto nele. Só vou esperar meu marido acabar de quebrar o biscoito para jogar aqui. E vida que segue. Tá bom, Elton, daí.
Então, o ponto já estava firme. Eu vou jogar o biscoito. Aqui tem menos do que daquele outro, porque aqui no brigadeiro também está menos. Menor quantidade. Então, da mesma forma como fizemos com aquele biscoito aquela hora, para envolver no creme ainda quente. Nunca comeu palha italiana? Aqui na minha cidade? Nossa, é maravilhoso, você vai amar. Você não vai querer outra coisa. É muito gostoso. Aqui no Rio de Janeiro é um doce muito comum. Muita gente faz para vender. Nosso filho levava para a faculdade. É, isso, meu marido está lembrando aqui que além de que eu vendia no trabalho, o meu filho mais velho levava para a faculdade para vender para os colegas dele no intervalo. Então esse aqui eu vou ter que despejar naquela mesma... Deixa eu ver se eu tenho outra assadeira daquela. Eu tenho. Pega a manteiga pra... Você não vai poder pegar, peraí. Um instantinho, gente. Eu já apaguei aqui o fogo. Tem que passar uma manteiga correndo aqui nessa assadeira. Olha como é prático. Com pressa, né? Vai logo esse tijolo assim passando de uma vez. E foi. Na pressa. E é isso aí. Então, aquela pessoa que falou aí que não conhece, quando experimentar esse doce, vai adorar e vai ver uma oportunidade de venda fácil, fazer e vender. As pessoas que experimentarem vão gostar muito. E até na Páscoa você pode oferecer numa embalagem bem bonita, como eu já fiz, de vender numa caixinha assim, com umas 4 palhas dentro. Uma embalagem bem bonita. Engraçado. Olha como são as coisas. Quem está aqui na posição que eu estou ensinando, às vezes se engana pensando assim, olha, eu vou contar para vocês, é o pensamento que às vezes passa na nossa cabeça. Eu não vou ensinar tal coisa porque isso é tão básico, né? Todo mundo já sabe. Só que a gente esquece que nem todo mundo sabe. Vocês viram, tem uma colega aqui que nunca ouviu falar da palha italiana. E eu cheguei a pensar, não vou ensinar palha italiana, todo mundo ensina palha italiana. Todo mundo já faz, já conhece. Então a gente tem que aprender que realmente sempre tem alguém que necessita da informação que a gente tem para dar. Por isso, eu tenho me esforçado em dar a informação e fazer a informação chegar para vocês. Deixando de lado esse sentimento de que eu estou ensinando mais do mesmo, está todo mundo fazendo, ensinando, e aí eu estou deixando o meu ego de lado para viver da seguinte forma. Há de haver quem precise do meu ensinamento. Deve ter gente querendo saber o que eu estou ensinando. Então, vou deixar de ser uma pessoa assim egoísta, de pensar, isso ninguém precisa. Não, tem gente que gostaria sim. Olha, assim, eu vou medir a altura aqui da minha forma, mas não é um padrão que você tenha que adotar como verdade absoluta. Porque a palha italiana tem que ser dessa altura. Não, eu mesma quando vendia, às vezes eu colocava uma em cima da outra, depois de cortar, para alcançar uma altura melhorzinha para venda, para que ficasse um tijolinho mais
mais atrativo para os meus clientes, sabe? Não ficasse tão baixinho, tão fininho. Mas essa minha forma aqui facilita muito o nivelamento, pelo fato dela ser assim. Às vezes, quando eu faço bem casado, eu já até fiz aqui na live o bem casado, eu uso nessa forma porque eu nivelo o bem casado assim, com uma espátula dessa, ó, Flávio, que pega de... Só um minuto. A Daniele Andrade perguntou: alguém pode colocar a receita? Fala para ela bem agora. Eu falo a receita. Não, Eu falo a receita e a live eu vou deixar gravada, mas eu vou repetir a receita no final. Mas é o que eu estava explicando, que essa minha forma aqui, ela me facilita nos bem casados também, porque eu nivelo com isso aqui a massa e vou puxando assim, a massa fica da altura certinha, todos os bem casados. Eu mostrei numa outra live. Eu vou medir. Ela é baixinha, é muito baixa. Ela tem 1,5 centímetros de altura, medido aqui na minha reguinha. 1,5 centímetros. Larguei o microfone de novo. Esse microfone tinha que ser sem fio e colado na minha roupa, porque toda vez que eu tiro para ir ali e volto, eu não lembro de ir. Mas eu agora tenho que ir lá botar na geladeira. Então acho que vocês já pegaram aqui o macete. Eu vou ver se aquela outra tá no ponto de cortar, enquanto essa daqui esfria, para que a gente possa cortar as duas. Quantos minutos mais ou menos? Para esfriar? Eu botei no freezer. No freezer eu botei para poder dar um choque mesmo e tentar esfriar bem rápido. Mas é um brigadeiro, né, gente? Então demora um pouco para esfriar. Eu vou tentar cortar, mesmo quente, só para poder mostrar para vocês, mesmo que esteja quente. Ela não tá gelada, mas também não tá mais quente, né? Então, aqui tem um outro macetezinho. É o seguinte, como eu falei para vocês, como é um doce que a gente pode comercializar, não só usar para fazer em casa, meus filhos adoram, podia cortar de qualquer tamanho e meus filhos consumirem. Mas quando a gente vai comercializar, é bom que a gente escolha um padrão. Para poder ficar um padrão, a gente escolhe um cortador. Porque se a gente corta com a faca, corre o risco de um dia você cortar de uma largura, depois você cortar de largura diferente. E quando você usa um cortador assim metálico, te facilita, porque você usa sempre o mesmo. Então, vocês aqui vão, quando decidirem se forem vender isso, ver qual o tamanho que querem. Esse aqui é de 5 centímetros. É um quadradinho, 5 centímetros. Esse outro aqui também, acho que é de 5. Esse também é de 5. Aí eu tenho maior. Esse aqui é de 6. Então o tamanho também quem vai decidir é você. Para você vender, se você quer vender um tijolão ou um de 5 centímetros que, assim, quando eu vendia, eu usava o cortador de 5 centímetros. Outra coisa que vocês vão perceber é que o cortador metálico é a melhor opção, porque o de plástico, ele não aguenta fazer esse corte, muitas vezes ele quebra. O metálico, o máximo que acontece é que ele às vezes amassa um pouco, de tanto a gente fazer força. Quando a palha italiana está, por exemplo, na geladeira e a gente vai cortar, ela está bem dura, às vezes faz muita força. Se o cortador for macio demais, for muito fininho, ele amassa. Então eu até comprei um outro que era um pouco mais grosso e mais alto, porque aí esse outro aqui é fino e ele estava amassando. Mas eu ainda uso ele também. Então, passem manteiga, né, no cortador, porque facilita o corte. Porque o que acontece é que o brigadeiro, de tanto você ir cortando,
ele começa a grudar no cortador. E aí fica horrível para cortar, fica grudando assim, e vai fazendo uns cortes feios. Então, para fazer um corte mais bonito, vai untando o seu cortador. Se de tudo, unta por fora também, não é só por dentro não. Por fora e por dentro. Mas se de tudo não estiver dando certo e ele estiver grudento, põe um pouco na geladeira e volta a cortar com o doce já mais firme, mais geladinho. E aí, a manteiga que estava aqui no fundo também já ajuda, tá? Eu tinha deixado um prato aqui. Vou mostrar para vocês o seguinte. Vou pegar outro prato, peraí. Não, tem outro prato aqui. O tradicional aqui no Rio é passar no açúcar refinado. Mas também fica muito legal você passar no chocolate. Esse chocolate é um chocolate 50%. E é um chocolate gostosinho, sabe? Eu já experimentei, ele não é muito amargo, não tem aquele amargor do cacau puro, não. Ele é um gostinho bom. Então, logo que a gente tira do cortador, e aí na hora de tirar, na maior parte das vezes é só você empurrar que já sai. E aí passa. Eu vou passar alguns no açúcar e alguns no chocolate para vocês verem. Outra coisa é que eu não gosto de excesso de açúcar na palha italiana. Então eu dou umas batidinhas assim para tirar, para cair o excesso do açúcar. Tá? E vamos cortar outro. E passar no chocolate. O chocolate já gruda bem, porque o chocolate é um pó bem fininho, mais fino do que o açúcar refinado. E fica também uma aparência bem bonita. Depois eu limpo o prato. E aí, eu vou dizer para vocês outra coisa. A minha mão é uma mão muito quente. Toda vez que eu mexo com brigadeiro, eu tenho que estar lavando a mão o tempo inteiro. Eu sofro demais para trabalhar com brigadeiro, assim, tipo enrolar brigadeiro. É uma penitência eu enrolar brigadeiro, porque minha mão é quente demais. Então, vamos lá. E o processo é esse. Ir cortando e passando. Aqui no açúcar. É um docinho maravilhoso. Acho que essa técnica de nivelamento é uma técnica importante para ensinar. Então, como eu disse para vocês, às vezes, para comercializar, vocês têm que talvez padronizar numa espessura assim, de uma altura maior. Quem é? Letícia? Ah, mamãe, eu estou fazendo live. Então, assim, às vezes, para fazer numa altura maior, a sua forma aqui de nivelamento pode ser um pouco mais alta. Ou então você fazer como eu fazia, às vezes juntava antes de passar no açúcar um no outro e fazia bem alto. Então eu vou tirar ali o outro que eu coloquei branco, mas antes eu ainda vou dar mais uma dica aqui do corte. Se de toda forma o seu cortador começar a grudar demais na palha, o meu não está grudando porque vocês viram, como eu falei, que eu dei um ponto firme. Mas se o seu ponto tiver ficado mole e tiver grudando demais, mesmo passando assim a manteiga, vocês podem usar o plástico, esse próprio plástico que a gente usou para cobrir logo que tirou do fogo, para fazer o corte por cima do plástico.
só ter cuidado para não esticar demais o plástico, deixar ele frouxo, para a gente não ter como o plástico rasgar na hora que a gente afunda o cortador. Porque aí você consegue fazer o corte sem grudar no cortador. Não sei se vocês conseguiram pegar essa dica, eu vou repetir. Fazer de novo para vocês verem bem. Até porque eu acho que os comentários estão bem aqui na direção da câmera, não tá? Então deixa eu mostrar assim com a forma para cima. O legal é untar o cortador e ir cortando com o cortador. Tudo bem, ok. Mas digamos que vocês estejam num sufoco, o cortador está ficando todo grudado, está demorando, você não está conseguindo. Você, com esse plastiquinho que é molinho, que a gente cobriu o doce, você não deixa ele esticado. Deixa ele assim mais solto e corta por cima do plástico. Ó, o cortador, aí você força e corta por cima do plástico. Porque aí o cortador não grudou porque ele teve contato só com o plástico. E aí você tira o seu doce da forma já cortado, sem grudar no cortador. Acho que deu para pegar, né? Deu para vocês entenderem. Ó, é muito bom. Cuidado, e se fizerem essa técnica do plástico, vão observando se o plástico está inteiro. Porque você não pode depois correr o risco de estar deixando pedaços de plástico no seu doce. Você não pode cortar de maneira que você rasgue o plástico, tá? É para facilitar, mas não é para o teu cliente comer plástico. Então tomem cuidado se usarem essa técnica, mas para mim já funcionou bastante, porque eu tinha muita dificuldade com as minhas mãos quentes, que já grudava, me dava uma agonia, e o cortador grudando. Então, assim, a gente vai inventando recursos, né? Maneira que facilite a nossa vida. E isso é uma técnica que eu comecei a fazer, mas ninguém me mostrou, ninguém me ensinou isso. É a necessidade, às vezes, o que impulsiona a gente para frente é a necessidade de resolver algum problema. Então eu vou pegar aquela branca lá para a gente continuar cortando. Essa branquinha tá mais para morna do que para fria, mas ó, tá até grudando no plástico. Mas nós vamos tentar cortar algumas para finalizarmos a live em alto estilo com a branca também. E a branca vai ser o seguinte: ela vai ser passada no leite em pó, que ela não foi feita com leite em pó. Então a branca nós vamos passar A branca passa leite no leite em pó. ou no açúcar? Tanto faz, você pode passar no açúcar ou no leite, o que você quiser. Eu vou passar um pouco nos dois. Um pouco aqui no açúcar e outras no leite. A Adriana está pedindo, me pode mandar uns aqui para minha casa? É a Adriana Napoli? Milena. Ah, Milena. Vou mandar para casa dele, tá com saudade das Milena, vem pra cá, aparece aqui então. Tá com saudade da palha. Milena era minha freguesa, minha cliente lá das palhas. Já comprou muita palha comigo. Então nessa, principalmente porque ela tá ainda morna, eu vou usar o recurso do plástico, cortar por cima do plástico. Que é porque tá bem grudadinho mesmo. Por conta dela tá quente ainda. E aí eu vou jogar no leite em pó. E já temos a nossa palha com leite em pó. E
tá macia. Essa tá super macia. Nossa, delicioso. Eu vou ajeitar, depois eu vou limpar a borda do prato. Vai ficar tudo lindo. Fazer um print, né? Nossa, essa tá muito quente, tá muito grudenta. Mas vamos lá, que a gente quer pelo menos mais uma. E essa aqui eu vou passar no açúcar. Na hora de embalar, você pode também acertar melhor o formato, tá? Na hora de fazer a embalagem. Essa daqui, para eu cortar o tabuleiro todo, eu teria que ficar voltando para a geladeira até ela esfriar bem e ficar fazendo esse processo de voltar para a geladeira. Que ela tá muito molinha. E morna. Gente, mas é um doce muito maravilhoso. E vende que é uma beleza. Então, depois eu vou terminar de cortar todo o meu tabuleiro, tanto desse como esse aqui. Milena, se quiser, vem comer aqui em casa. Milena, se quiser, vem comer. E eu vou mostrar para vocês agora de perto. Que maravilha! Ai, meu Deus! Onde eu posso embalar eles? Então, eu embalava quando eu vendia lá no trabalho em papel celofane. E tem duas opções. Ou você compra aquele celofane que é aberto, igual que a gente coloca o bem casado para depois fechar, sabe? Põe no meio e vai virando igual vira o bem casado para prender com uma etiqueta. De repente você manda fazer a sua logo da sua confeitaria de formato redondinho e cola, prendendo o celofane. Ou então, para facilitar minha vida e não ter que ficar embalando, dobrando assim para um lado e para o outro, eu comprava os saquinhos de celofane, mas era um formato de saquinho, já fechado assim, só tinha abertura em cima. Então, como é que eu fazia para enfiar as palhas italianas lá dentro, sem que o plástico ficasse, o celofane, né, aquele plástico celofane ficasse todo sujo? Eu pegava, é que eu não tô com aquela ferramenta aqui, deve estar em alguma gaveta e eu não vou poder procurar agora. Mas sabem aqueles pegadores, que é igual pegador de gelo, Wellington? Igual pegador de gelo. É uma ferramenta assim, uma pinça, como fosse uma pinça, mas é um pegador de alguma coisa. Eu usava aquele pegador eu já deixava assim, o saquinho já bem abertinho. Aí eu pegava aquele pegador e pinçava com o pegador a palha e tentava mirar bem no meio do saquinho e soltava lá já no saquinho, para não ir encostando, esbarrando nas laterais do saquinho até descer para o fundo, porque senão fica todo sujo o saquinho. Então eu tentava fazer isso com o pegador, com a ajuda de um pegador, e depois eu dava uns lacinhos com fita assim, ou então só dobrava, que ficava aberto de um lado só, então eu só dobrava e colava ali uma fitinha, ou uma etiqueta, alguma coisa que prendesse, e só. Então, assim, o celofane aberto, igual de bem casado, evita que suje todo o saquinho, né? Mas aí, se você for usar o saquinho fechado como eu fazia, eu tento usar uma técnica para não sujar todo o saquinho. E a gente vai desenvolvendo isso aí com o tempo e com a prática, né? E, como eu disse, com a necessidade.
que a gente acaba sendo criativa. Quando a gente se depara com um problema e a gente precisa ganhar tempo, a gente precisa agilizar e fazer com que a produção seja mais rápida, sem ficar se perdendo tempo com detalhezinhos. Então, o que a gente faz? A gente tenta uma solução, a gente tem que ser criativo. Ah, pô, acho que isso aqui dá certo. Experimenta, tenta fazer. Pô, deu certo, beleza, é assim que eu vou embalar todos. Tchup, tchup, tchup. Rapidinho embalava, porque eu fazia isso à noite para levar para o trabalho de manhã, para vendê-la no trabalho. Então, imagina quanto tempo eu ficava para fazer, cortar e embalar, né? A noite é curta, né, gente? E tem que dormir também. A gente tem que sair dessa fase ruim que a gente tem de início de carreira de confeitaria, que a gente perde muita noite de sono. Mas depois que a gente pega o jeito e otimiza os nossos processos, a gente para de ter a necessidade de passar tantas noites em claro, porque aí a gente já consegue fazer as coisas melhor planejadas e com um processo mais ágil. E aí, vamos para a cama dormir, que é o melhor que tem à noite de se fazer. Descansar, entende? Porque quando a gente está muito cansado também, a gente não tem como aguçar a nossa criatividade, a gente não tem como pensar em soluções, porque o cérebro não funciona tão bem como a gente poderia funcionar a pleno vapor se a gente não estivesse tão cansada, né? Então, descansar é essencial. E a gente consegue descansar com o melhor planejamento das nossas rotinas, das nossas ações. Por isso eu insisto tanto em falar com vocês a respeito de planejamento desde o início de confeitaria. Não esperem para pensar em planejamento depois que vocês já estiverem calejadas da estrada. Não, porque talvez vocês tenham até perdido já a vontade de trabalhar na confeitaria se você deixa para planejar depois, porque tudo é muito cansativo sem planejamento. Então, planejem já desde o início tudo que vocês vão fazer, melhor forma de fazer, melhor horário para fazer, a melhor técnica para aplicar, porque aí você tem gosto e prazer em trabalhar e sem se matar, sem morrer no caminho, entende? Assim, de tanto processo difícil. Então, era esse o recado para hoje. Toda terça-feira teremos lives. Eu gosto de trazer receitas, mas não só receitas. Quem esteve comigo na semana passada viu que eu gosto também muito de falar sobre esses assuntos de empreendedorismo, de planejamento, porque eu acho super essencial. Não é só importante, é fundamental. Quando a gente usa essa palavra fundamental, ela remete ao quê? A fundamento ou fundação. Fundação de uma casa, não são os alicerces, não são aquelas ferragens, aquilo que a gente cava no chão para poder depois levantar uma estrutura mais firme, mais sólida, com fundação, Então, fundamentos e fundação quase vêm da mesma raiz da palavra, né? Então, assim, gente, é fundamental ter o alicerce para crescer, ter onde você tem uma base sólida para crescer. A confeitaria, se você bobear, ela te suga todos os dias, você tem demanda, mas você nunca reserva um tempo para parar e planejar o seu negócio. Planejar o que você quer de meta, por exemplo. Um desafio aqui, uma pergunta que eu vou fazer a vocês logo, porque a gente está que dia hoje de janeiro? Dia 12. 12 de janeiro. Quem de vocês já parou agora, nesse início de janeiro, com papel e caneta na mão para planejar o ano de 2021 para os seus negócios? Qual a sua meta? Qual o seu objetivo? Quais realizações profissionais você vai querer para 2021? Se a confeitaria é o seu rumo, o seu norte, o que você planejou para a sua confeitaria em 2021? Coloca no papel, gente. Precisa ter plano, precisa ter planejamento para tudo. Porque aprender as coisas, a gente vai aprendendo com a necessidade, sim, mas sempre para aprimorar e para crescer mais rápido e para ter resultado. Não percam tempo fazendo nada
que não te leve no resultado que você planejar para o teu ano. Não percam tempo em fazer nada que não seja do seu caminho traçado, porque senão pode ser um desvio, um atalho que te leva para um lugar perdido, sem rumo, que não é aquele caminho que você tinha escolhido. Então, vamos na direção correta, usando técnicas corretas, aprendendo o que é o certo e o que vai sempre pensando no resultado. Se não estiver associado ao seu resultado, foge disso, certo? Então, espero vocês na terça-feira que vem. Teremos mais live, eu ainda não sei o tema. Geralmente eu decido o tema assim, na véspera ou no dia. É difícil eu conseguir pensar em algo, porque às vezes bate no meu coração o que é para eu fazer, sabe? E a minha vida ainda é muito... O Derek entrou na série. Oi, o Derek, nossa, que legal. Então, assim, a minha vida ainda está muito atribulada em função do pouco tempo que eu tenho para planejar também as lives, porque eu tenho jornada dupla, acho que a maioria do pessoal que está aqui sabe. Antes de terminar, delícias da Rafa, o brigadeiro branco é sem o chocolate em pó? Aquele brigadeiro branco, na verdade eu chamei de brigadeiro branco, mas ele era só uma base, ele não tinha chocolate. Ele era só creme de leite com leite condensado. Era uma base. Então eu acrescentei só o leitinho nele. E passei depois a cobertura de leitinho em volta aqui do doce. Ele não levou chocolate na formulação do brigadeiro. Porém, é uma ótima opção, tá? Pode ser feito dessa forma, não tem problema. Se você quiser, põe chocolate branco e derrete junto. Tá bom? Então, terça-feira que vem tem mais. Conto com vocês. Compartilhem com as amigas confeiteiras que possam gostar e querer dicas aqui da Flávia e que venha para a live Altas Horas com a Flávia. E eu disse que ia repetir a receita, né? Para quem entrou tarde, é o seguinte, eu vou salvar a live, mas só vou repetir rapidamente a receita agora para recapitular para quem entrou depois. O brigadeiro aqui escuro que fizemos foi feito com 2 latas não, eu usei caixa de leite condensado e uma de creme de leite e uma colherinha de manteiga. Foram 125 gramas de chocolate em pó no brigadeiro, mas eu estava comentando com as meninas que já estavam aqui que o chocolate em pó você vai poder dosar como você queira, porque eu tenho premissa minha de dosar o chocolate pela cor do brigadeiro. Eu estava contando aqui a história da minha amiga lá do trabalho, né, da CLT, que ela falava, quando ela via algum brigadeiro meio esbranquiçado, ela falava, ai, que brigadeiro anêmico. E eu achava muito engraçado isso e ficou na minha mente. Então, toda vez que eu vou fazer um brigadeiro, da receita de qual receita for, não importa. Se eu achar que aquele chocolate me deu um resultado de um brigadeiro meio anêmico, eu escolhi mais chocolate. Tá? Eu gosto de brigadeiro bem escurinho, bem pretinho. E aí, o chocolate você vai escolher. Mas assim, eu coloquei aqui hoje 125 gramas. Aí depois, na live, eu vou salvar, você depois dá uma olhada, quem perdeu, que eu ensinei o ponto do brigadeiro, que não tem certo ou errado para palha italiana. O que vai acontecer se você quiser uma palha italiana mais mole, mais cremosa, ela vai dar mais trabalho na hora de embalar. Vocês viram que para eu embalar essa branca que estava mais molenga, porque ainda está morna, é mais difícil. A técnica do plástico ajuda, mas é mais difícil. E assim, se der um ponto mais firme, facilita o corte. Só isso. E assim, diferença de sabor não tem de sabor. Tem da textura ao morder. Se tiver mais cremosinha, mais molinha, fica mais cremosinho. Se tiver mais firme, fica gostoso também, porque é a mesma base de receita, mas fica mais firme ao morder. Só isso. Não diferencia. E a branca nós fizemos com uma receita que eu chamo de brigadeiro, mas é uma base de brigadeiro, que é só leite condensado e creme de leite. Eu já estava com ele pronto para poder agilizar a live, porque senão não daria para fazer dois sabores aqui
em tão pouco tempo. Então eu usei aquela base que já estava cozida, bem firme, e só misturei leite em pó para fazer o sabor dessa branquinha de leite ninho. E aí por fora a gente passa o leite em pó. Do chocolate preto, você pode colocar por fora o açúcar, que é o mais tradicional de se usar, ou pode colocar chocolate em pó por cima, tá vendo? Chocolate em pó. Fica bom também. E foi isso. Eu queria que vocês comentassem comigo se gostaram. Que eu fico aqui assim sem poder ler os comentários, eu fico agoniada, porque eu gosto de interagir, sabe? Que ficar falando para uma câmera é muito ruim, gente. Eu tô agora me acostumando, tentando me acostumar com isso, de ficar falando para a câmera. Mas parece, assim, a impressão que dá é que eu tô falando de frente pro espelho e que eu tô aqui falando comigo mesmo, só com o espelho, sabe? Muito estranho isso. Maravilhosa, Ananda está agradecendo, maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada. E eu gosto de interagir com vocês porque, assim, se vocês falam comigo, assim, aí dá essa sensação de que tem gente aí que eu tô interagindo. E aí não fica parecendo que eu tô falando aqui sozinha, tá? É por isso que eu queria que... Podem mandar corações, que aí os corações eu vejo voando. E compartilhem com as amigas que gostam de confeitaria para trazerem mais pessoas para terça-feira que vem assistir. E eu agradeço demais, feliz demais com a presença de vocês aqui. Cada uma de vocês aqui é muito importante para mim. Vocês não fazem ideia de que orgulho que eu tenho de vir aqui e poder ensinar para alguém que está disposto a aprender. Porque tem gente que só reclama, né, das coisas, que a vida não prospera, que é isso, que é aquilo, mas não move um dedo para também conseguir melhorar as coisas. E vocês estão fazendo o quê? Estão aqui altas horas. Eu brinco que essa live é altas horas. Estão altas horas aqui aprendendo alguma coisa. Isso eu dou muito valor. Adoro pessoas que são determinadas, que são firmes nos seus propósitos, tá? Então, muito obrigada. Eu vou salvar essa live com calma para não perder. Fico muito feliz com vocês aqui. Até terça que vem. Interajam comigo lá nas minhas redes sociais. Podem mandar perguntas, qualquer coisa lá para mim que eu fico super feliz em responder. Obrigada, gente. Beijo, meus amores. Vou tentar salvar antes que eu perca essa live. E vocês, boa noite. Fiquem com Deus. Tem que olhar com calma isso aqui para não fazer bobagem. Para não perder a live. Será que aqui nesse botão tem que encerrar o vídeo? Cancelar. Então não vou encerrar ainda. Como é que eu faço para salvar? E a confeitaria aqui, até rainha, uma ótima. Ai, que fofa, que linda. Rainha são vocês, lindas. Bom descanso para todas. Eu tô com medo de perder essa live porque não apareceu aqui o encerrar, apareceu um X. E quando eu aperto o X, ele pergunta se tem certeza que